Saudações aos telespectadores da TV em Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos a honra de ter nos estúdios o doutor Ítalo Moreira, ele que é promotor de justiça aqui pela 6ª Promotoria e responde pelos crimes dolosos contra a vida. Iremos falar, além de temas atinentes a tão nobre órgão, vamos falar sobre a questão da criminalidade, dos homicídios aqui em Mossoró. Fomos apontados como a cidade mais violenta do Brasil. Então, a pauta muito interessante, que atinge a todos. Não saia daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta. Primeiro bloco da nossa conversa aqui com o doutor Ítalo Moreira, que responde pela 6ª Promotoria de Justiça, dentre as suas atribuições, os crimes dolosos contra a vida. Ele está frequentemente no Tribunal de Júri de Mossoró, defendendo toda a nossa sociedade. Doutor Ítalo, seja mais uma vez bem-vindo ao Dinâmica do Direito. Olá, doutor Nazeu, satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Se não me falha a memória, essa é a 4ª vez que eu participo desse programa. E sempre que possível, né, a gente participa de eventos como esse, que é um evento jurídico, um evento que tem uma importância para a cidade de Mossoró, que traz assuntos do momento, assuntos da comarca de Mossoró, assuntos do estado do Rio Grande do Norte. E é uma honra estar aqui mais uma vez para poder debater esses assuntos de relevância em toda a sociedade potiguar. Doutor Ítalo, realmente a honra, na verdade, é nossa. O senhor, além de suas muitas atribuições, é palestrante, sempre que é solicitado aí, seja pela OAB, seja pelas inúmeras faculdades de Mossoró, tem destilado o seu extremo saber jurídico e abrilhantar o nosso programa depois desse ato aí da pandemia. Vossa Excelência não pôde estar aqui entre nós, mas agora está de volta. Eu queria, doutor, antes de falar das pautas mais relevantes, que é a questão da extrema criminalidade em Mossoró, fomos apontados como a mais violenta do Brasil, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as atividades da 6ª Promotoria durante essa pandemia. Como foi, doutor? Assim, porque em muitas ocasiões não era permitido o ajuntamento, não era permitido as pessoas no mesmo local. Aconteceu algum júri de maneira virtual? A pandemia trouxe problemas inúmeros para as mais diversas áreas, né? E trouxe também para a área jurídica. No início, até que houvesse o desenvolvimento da tecnologia suficiente para que nós pudéssemos realizar as audiências de forma virtual, no início houve uma certa paralisação, pelo menos das audiências, e depois, através das plataformas do Poder Judiciário, nós podemos participar virtualmente desses atos, né? Inclusive, a pandemia, pelo menos, sempre, até as coisas ruins, trazem também algo de benefício, algo bom. E algo que houve de benefício para o Poder Judiciário que a pandemia trouxe foi a questão da tecnologia, né? Que houve um desenvolvimento maior, melhor, para poder algumas atividades serem realizadas virtualmente, o que é uma vantagem. Durante o início da pandemia, nos primeiros meses, nós não tivemos realização do Tribunal do Júri. Audiências eram realizadas, mas de forma virtual. Só que o Tribunal do Júri ser realizado virtualmente é bem mais complicado. Por quê? Porque no Tribunal do Júri é um julgamento popular, então vocês têm 7 jurados que têm que estar necessariamente presente no fórum, porque eles têm que ficar incomunicáveis. O jurado não pode participar, por exemplo, de um julgamento em casa. Um juiz ele pode, mas o jurado não, tem que estar presente. E também, nesse tipo de julgamento, é importante também a presença física das partes. Não que seja impossível, quando eu digo as partes, é o quê? O promotor, o advogado. Não que seja impossível fazer virtualmente, não é. Mas pelo tipo de atividade que é desenvolvida no Tribunal do Júri, em que a oratória se faz muito presente, em que você tem que ter o poder de argumentação para convencer os jurados, então a presença física é muito importante. Agora, mesmo assim, nós chegamos a realizar, inclusive no dia eu estava com Covid, eu cheguei a realizar um júri de forma virtual.
foi o primeiro promotor a fazer júri virtual no Rio Grande do Norte. Até a mídia, na época, noticiou isso. Então, eu estava, além de ser um período da pandemia, eu também estava com Covid. Mas, como era uma Covid leve, não teria problema nenhum, eu fiz o júri da minha residência, fiz o júri virtualmente, e era um júri mais simples de ser trabalhado. Como era mais simples, foi possível a realização, eu fazer esse júri de forma virtual. Mas, sem sombra de dúvida, foi um desafio, que a gente encarou na época esse desafio, e deu tudo certo, a tese do Ministério Público passou conforme nós apresentamos virtualmente para os jurados. No caso, doutor Ítala, os jurados estavam presentes no fórum, o senhor estava em casa, como é que funcionou? Os 7 jurados presentes, o juiz presente, o advogado presente, o réu estava virtual, assim como eu. O réu fez virtualmente. Salvo engano, ele estava na penitenciária ou na cadeia pública, eu não me lembro. Mas ele fez virtualmente. Então, tirando o réu e o promotor, que era eu, os demais presentes. E assim, você tem só que se preparar um pouco melhor. Porque o virtual é muito importante, mas às vezes virtualmente você não tem a mesma atenção do que quando está presencial. E também a questão do atraso na fala, do delay. Então, às vezes, quando você está falando virtualmente, o som, às vezes, não chega da mesma forma para quem está presente no tribunal. Então, até a forma de falar, você tem que adequar. Ou seja, tem que falar de forma mais pausada, de forma que o áudio chegue bem para os jurados. Porque, se não chegar, o jurado não vai conseguir compreender bem a sua tese. Então, me preparei para esse júri virtual bem mais em relação à forma de falar do que a atuação no que diz respeito à apresentação das provas. As provas eu apresentei da mesma forma como eu apresentaria presencialmente, mas eu tive que organizar a fala para falar pausadamente, para permitir que os jurados pudessem compreender bem a minha fala. Nessa questão do virtual, o senhor poderia também apresentar, talvez, um slide, um vídeo. O senhor chegou, a Vossa Excelência, a apresentar alguma coisa? Aí eu já cheguei a tratar disso com o pessoal da Secretaria do Fórum, quando eu tinha uma testemunha para mostrar um vídeo, e eu cheguei a mostrar também uma parte lá de um laudo, eu já deixei já indicado, porque o processo é eletrônico, não existe mais o papel, né, o processo físico. Então, como é que eu fazia? Eu já entrava em contato com a Secretaria do Fórum, já passava, não me lembro se foi pelo WhatsApp que eu passei, talvez pelo WhatsApp, já passava as peças que eu iria pedir para exibir em plenário. Então, durante a minha fala, em determinado momento, eu dizia, por favor, eu queria que fosse passado em plenário o vídeo X. Aí a Secretaria providenciava, né, essa parte de colocar o vídeo em plenário, embora eu também pudesse fazer, porque tem lá um mecanismo que você consegue compartilhar a tela, esse tipo de coisa. Mas, enfim, para não errar, eu não sou um grande conhecedor de tecnologia e o pessoal do fórum, os servidores, já tem um melhor acesso a isso. Eu combinei que, na medida que eu necessitasse que fosse exibida alguma coisa, eu esperava e eles exibiam lá em plenário e depois eu voltava com a palavra. Enfim, deu tudo certo. O senhor falou que teve esse episódio isolado dessa questão virtual, mas nas demais foram todas físicas, doutor. Tinha algum controle de entrada por causa da Covid? Algo nesse sentido no fórum? Sim, como eu disse, no início nem júri havia. Era tudo virtual e júri tudo virtual realmente é complicado. Alguns pelo Brasil foram realizados, mas é bem complicado júri virtual. Quando a pandemia foi diminuindo um pouco a sua intensidade, os júris voltaram fisicamente. Mas aí eles voltaram sem a presença do público, ou seja, só quem entrava era realmente quem iria trabalhar no júri e todo mundo de máscara, tá? Álcool em gel por todo o local. Os jurados, que normalmente há uma mesa para os jurados ficarem, que eles ficam muito próximos um do outro. Mas aí, tendo em vista a pandemia, os jurados ficaram ali no auditório, não do público fica, e um bem distante do outro, para não ter realmente essa proximidade e um risco maior de contaminação. E já era difícil fazer o júri, porque muitos jurados não queriam participar. Muitos jurados. Então, eu tenho conhecimento de jurados que diziam, não, mas eu não quero participar por causa da pandemia e tudo, mas as medidas foram tomadas e deu certo. E, posteriormente, a pandemia foi melhorando de estágio, o público voltou. Até ano passado, a gente ainda fazia o júri com máscara,
Tá? Mas esse ano, final do ano passado, nós já começamos a fazer júri sem máscara, que por sinal fazer júri com máscara é muito ruim. Eu ia tocar nesse ponto, doutor. O senhor tem uma voz boa, mas eu acredito que algum outro promotor ou promotora deve ter se sentido incomodado, abafa muito a voz, não é isso? Abafa a voz, assim, às vezes eu falo 1 hora e meia. Você falar 1 hora e meia com a máscara é horrível, mas dentro das possibilidades a gente tinha que enfrentar, né? Apenas do mesmo jeito que você tem que se preparar melhor na voz para poder falar virtualmente para o jurado estar presente lá no júri, também com a máscara você tem que se preparar melhor. Então, se você vai falar e a voz já fica um pouco abafada, como você disse, então a gente tem que colocar um timbre mais alto e colocar as palavras mais espaçadas para poder os jurados entenderem, porque realmente a máscara tira um pouco da compreensão da sua fala, muitas vezes. Quando foi, doutor Ítalo, que voltou normalmente? Foi em 2022 para cá, que liberou essa questão da máscara? O público foi em 2022, o senhor lembra? O público foi liberado ano passado, 2022. Agora, o mês assim, exato, eu não recordo. Mas até pelo menos o meio do ano, um pouco mais do meio do ano, era público liberado, mas com máscara. Assim, deve ter sido algo assim libertador, né? O senhor que já faz júri há muitos anos, ver aquele público de volta, o senhor deve ter sentido muita falta e foi muito recompensador. Você vê a sociedade vendo o seu trabalho, deve ser muito gratificante. O Tribunal do Júri, como é um julgamento popular, eu sempre digo que é o tipo de julgamento mais importante que nós temos, porque é a única possibilidade hoje da própria sociedade julgar. Todos os outros casos são julgados por juízes togados. E aí não é crítica ao juiz togado, mas sem dúvida alguma, na minha ótica, justamente quando é o próprio povo julgando o povo, traz uma responsabilidade maior e chama mais atenção. É o povo que está decidindo, é a sociedade que está decidindo. Então, se é a sociedade que está decidindo, é interessante que tenha um público para ver a sociedade decidindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas criticam decisões do judiciário. E o judiciário é para ser criticado, o Ministério Público é para ser criticado, a OAB é para ser criticado. A crítica é normal. Só que às vezes a crítica é infundada. Às vezes alguém foi absolvido e a pessoa não sabe por que foi absolvido, às vezes porque realmente não tem provas, e a justiça já é criticada em razão dessa absolvição. Eu sempre digo, no tribunal do júri, se a sociedade tiver que criticar, vai ter que criticar a própria sociedade, porque é ela quem está julgando. São 7 jurados que estão julgando. E a imprensa até divulga muito os júris. E é bom que quando a sociedade julgue, a sociedade também compareça para assistir, para saber como é que essa sociedade está julgando. Então sempre é bom a presença do público em plenário. Não tem normalmente muita gente. Só naqueles júris que, claro que tem alguns júris que são mais midiáticos, casos mais graves. No geral, não tem muita gente assistindo o júri, mas é sempre bom que a sociedade se faça presente e acompanhe como se dá os julgamentos populares, não só na cidade de Mossoró, mas em todo o Brasil. Eu acho isso muito interessante. Além da sexta promotoria, tem alguma outra promotoria que atua no júri, especificamente? Sim, Mossoró conta com 2 promotorias do júri, no caso é a 5ª promotoria, titularizada pelo doutor Armando, sim, que é o nosso decano, o promotor mais antigo nosso aqui em Mossoró, e a 6ª promotoria, que é titularizada por mim. Então, quando vem uma pauta de júri, nós normalmente dividimos de acordo com as datas. Então, se tem 20 júris, ele fica com 10 e eu faço os outros 10, embora eventualmente possa eu fazer mais júri que ele, ou ele fazer mais júri que eu, mas em tese a gente divide de forma igualitária. Perfeito. Estamos conversando aqui com o doutor Ítalo Moreira sobre as atribuições da 6ª Promotoria de Justiça, pela qual ele responde. Doutor Ítalo, no próximo bloco, vou começar a falar sobre a questão da problemática de sermos apontados como a cidade mais violenta do nosso país. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com o doutor Ítalo Moreira, que responde pela 6ª Promotoria de Justiça, que é responsável pela questão dos crimes dolosos contra a vida aqui na nossa cidade.
Doutor Ítalo, nós fomos indicados por uma ONG mexicana como a mais violenta do Brasil e, salvo engano, a 11ª do mundo. Isso é um índice muito problemático, traz um estigma negativo para a nossa cidade, mas eu não sei se o senhor teve acesso aos dados, ou, na verdade, a metodologia empregada. Nós realmente somos, ao ver de Vossa Excelência, uma das, ou a mais violenta do nosso país? Eu vi essa publicação dessa ONG, salvo engano, eles fazem isso todos os anos. O preocupante não é só Mossoró, embora a gente está falando da realidade de Mossoró. Mas se você olhar nos últimos anos, sempre municípios brasileiros estão entre os mais violentos do Brasil. Mossoró hoje pode estar em primeiro, aí depois pode ir para quinto, para sexto, para décimo. Natal, eu não me lembro a colocação, mas também está entre os mais violentos. Aqui, o Ceará, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Calcaia, todos esses municípios estão entre os mais violentos do Brasil. Eles usam um critério, claro que não há um critério aí objetivo, tá? Eles usam o critério homicídio. Só que violência você não se mede, não mede só com homicídio. Tem muitos outros crimes, estupro, roubos, tá? Outros crimes violentos, mas talvez o dado mais concreto para ser utilizado é de homicídio. Por quê? Porque você não sabe quantos roubos ocorrem na cidade, já que muitos roubos ocorrem e nem registrados em delegacia são. Agora, homicídio você não tem como esconder. Quando uma pessoa é morta, é divulgado. Então, ano passado em Mossoró, salvo engano, se você tiver aí os dados, eu não sei se foram 167 homicídios, se você puder conferir aí, mas salvo engano foi isso. Então, homicídio todo mundo sabe quando tem homicídio. Por isso é um dado mais ou menos seguro para essa análise. Dizer que é a cidade também mais violenta do Brasil, uma das maiores do mundo em relação ao número de homicídios, eu também não sei se a gente poderia falar isso, mas dentro do critério objetivo que eles estão usando só de homicídio, então faz sentido. Eles pegam o número total e fazem uma análise com base na população. Mossoró tem uma população um pouco mais de 300 mil habitantes, então é um índice alto de homicídio. Agora, nem todas as cidades do mundo estão nessa lista. Por exemplo, tem municípios, né, cidades da Venezuela, que você não sabe os índices lá de criminalidade, porque não há divulgação. Você tem, por exemplo, países da África em que o índice de criminalidade é altíssimo, mas você não sabe quantos homicídios são praticados, porque não é divulgado. Então, dentro do contexto dos países em que é possível essa contagem, porque tem país que não se conta, você não sabe quantas pessoas morrem, então é realmente lamentável Mossoró estar nesse patamar. Mas eu vou dizer algo que inclusive, eu participei de uma entrevista há poucos dias, eu mencionei isso. Pode assustar, Mossoró, 167 homicídios em 2022. Mas se você for olhar nos anos anteriores, passava de 200, incrivelmente. Nós já tivemos aqui um ano com mais de 300 homicídios. E se for olhar a estatística dos anos de 2018 a 2022, eu posso estar errando só em um desses anos, mas esses anos aí, todos eles, o número de homicídios em Mossoró foi acima de 200. Então, veja só, com 167, Mossoró é apontada como uma das mais violentas do mundo. Mas nós já tivemos índices bem maiores de homicídio em nossa cidade. Será que, assim, eu não acompanho essa metodologia, doutor Ítalo, mas será que as outras cidades baixaram para Mossoró ter se encaixado como primeira? E qual seria o estigma negativo para a nossa cidade? Será que essa pecha, cidade mais violenta, traz algo de negativo para nós, seja no comércio, no turismo, ao ver de Vossa Excelência? Assim, teria que ter um estudo específico para saber qual o impacto disso. Mas hoje, como nós vivemos um mundo em que as redes sociais, rapidamente você passa notícias, né? Passa informações, e até os memes, às vezes acaba sendo muito negativo para a cidade, só no seu impacto disso. Eu vou dar só um exemplo aqui, quando eu falei em vídeos, em memes, essas coisas. Uma tia minha, que mora no Ceará, na semana passada, ela mandou para mim um vídeo, mandaram para ela um vídeo de alguém, esse vídeo não era no Brasil, mas era uma pessoa numa moto com uma arma grande, uma arma de guerra. E aí a pessoa fez uma brincadeira e colocou, indo para Mossoró. E ela mandou para mim. Então, foi uma brincadeira que fizeram, mas é uma brincadeira que tem
aí a sua repercussão negativa, sem sombra de dúvida. Qual é a cidade que quer ser vista como a mais violenta do Brasil? Nenhuma. Eu só não sei qual o impacto disso no turismo da cidade, no negócio da cidade. Aí eu repito, teria que ter um estudo específico para saber qual o tipo de impacto. Doutor, assim, bem rapidinho, só para servir de comentário, eu fui estagiário de Vossa Excelência, acho que 2004, na época da faculdade, tive esse prazer, essa honra. Então, 2004 foi mais ou menos na época que o senhor chegou aqui em Mossoró. O senhor sentiu esse tipo de trabalho, porque agora é virtual, não existe mais processo de papel, mas o volume de trabalho aumentou, essa questão de cidade mais violenta ter impactado no trabalho, no gabinete de Vossa Excelência, de alguma maneira? Eu acho particularmente, por exemplo, papel. Tudo que é feito de papel, para mim, é mais demorado. Porque você tem o trabalho, manda por fora, a delegacia manda por fora, aí depois faz uma carga, manda um carro deixar na promotoria. Aí depois os processos estão todos prontos, tem que ter um carro para deixar de volta no fórum. Isso aí tudo demora. No virtual, se abre rapidamente vista dos autos eletronicamente. Então, eu não preciso mandar ninguém pegar o processo lá no fórum. O processo já entra na minha caixinha, lá no sistema virtual, e eu posso acessar a qualquer hora. A hora que, por exemplo, que eu mais trabalho, que eu mais assino peças, sabe qual é? 11 horas, 12 horas da noite. Porque eu demoro para dormir e eu acho tranquilo esse horário. Tem gente que já não gosta de trabalhar tarde da noite. Eu gosto de trabalhar essa hora da noite. Então, nessa época, o volume de trabalho ele já era muito alto. Mas, em compensação, a nossa estrutura, pelo menos do Ministério Público, era menor. Eu acho que você lembra que a falta de estrutura muito grande. Na época, eu não tinha, por exemplo, assessor. Então, era uma dificuldade muito grande. Você ia ter que ir para a audiência e correr depois para fazer os processos. Hoje a gente já tem assessoria, embora nunca é assim o ideal. Né? Muita gente reclama que precisaria de 2 assessores, mas se comparar a estrutura que a gente tem hoje com a estrutura que se tinha há 20 anos, já houve evolução muito grande. Porém, a demanda de processo também aumentou. Era ruim naquele tempo, já tinha muito processo, mas hoje tem mais. Eu fico, às vezes, até imaginando, se nós tivéssemos essa quantidade de processo que tem hoje, há 20 anos com a estrutura menor que a gente tinha, simplesmente ia parar muita coisa, porque nós não teríamos condições mínimas de atender a demanda. Doutor, assim, sem querer ter uma perspectiva negativa mais para frente, mas a tendência, doutor, assim, é ter que se destacar outra promotoria, talvez a quinta e a sexta não seja o bastante, assim, haja vista a criminalidade sempre crescente na nossa cidade. Assim, eu acho até que tem outras promotorias que poderiam ser criadas. Dentro da realidade, aí eu gosto muito de ser razoável. Tá? É claro que todo mundo quer melhorar a sua estrutura. Todo mundo reclama que tem processo demais, mas eu acho que tem outras promotorias, talvez, inclusive de outras comarcas, que nessas comarcas se precisasse criar outra promotoria para isso. Eu acredito que dentro da nossa realidade, dentro do possível, a quinta e a sexta promotorias de Mossoró, elas são suficientes para atender minimamente a demanda. Deixando bem claro, quando eu digo minimamente, eu não estou dizendo que é 1000 maravilhas, mas eu tenho que olhar a realidade de outras promotorias. E tem outras promotorias que têm uma carga de trabalho muito maior do que a nossa promotoria. E a sexta e a quinta, né, que são 2 promotorias que atuam no júri. Mas eu diria que está, digamos, de razoável tamanho em relação ao trabalho, né, o que a gente recebe de feitos, de inquéritos policiais. Eu acho que está razoável. Se pudesse melhorar, claro que eu gostaria que melhorasse. Mas está razoável. Dá para fazer um trabalho razoável do jeito que a gente, com a estrutura que a gente tem hoje. O senhor citou aqui o doutor Armando Lúcio, ele já está perto, bem próximo de se aposentar. Em caso de vaga, doutor, como é que se dá o preenchimento da quinta promotoria? Vem alguém do interior para cá que se candidata? Como é que funcionaria? Quando abre uma vaga, ela é preenchida com base em 2 critérios, ou remoção ou promoção por antiguidade. É de acordo com a vaga da vez. O que é promoção por antiguidade? Mossoró é uma comarca de terceira entrância. Se a promoção for por antiguidade, a Procuradoria de Justiça declara que o cargo está vago e quem é da segunda entrância, só dá um exemplo aqui, Mossoró é terceira, Apodi é segunda entrância, Caraúbas é segunda entrância, deixa eu olhar aqui outra promotoria, Areia Branca
é uma comarca de segunda instância. Então, se o cargo for ser preenchido por promoção, certo? O que é que vai acontecer? Promoção por antiguidade ou merecimento. Mas se for por promoção, é um promotor que está numa instância inferior que vai tentar chegar na instância superior, que é Mossoró. Se o cargo for provido, né, na ausência, o promotor se aposentou, se for por remoção, aí nesse caso de remoção, que pode ser por antiguidade ou por merecimento, aí já é um promotor que está numa comarca do mesmo nível de Mossoró. Vou dar um exemplo. Pau dos Ferros é uma comarca de terceira instância. Então, surgiu uma vaga na 5ª Promotoria. Se o critério a ser preenchido for remoção, então só podem concorrer os promotores que estão em outras comarcas que estão no mesmo nível de Mossoró, por exemplo, como Pau dos Ferros, que é de terceira instância também. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Ítalo Moreira a respeito sobre a pecha, o estigma negativo que foi a questão de sermos apontados como a cidade mais violenta do nosso país. Doutor Ítalo, no próximo bloco eu vou aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui para tratarmos sobre a questão dos ataques terroristas e facções. Não foi apenas a nossa cidade, foi todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu vou aproveitar, então o pessoal de casa, permaneça conosco, vamos tratar de tão importante temática. Voltamos já. Estamos de volta, o programa Dinâmica do Direito tem a honra e a alegria de ter aqui nos estúdios o Dr. Ítalo Moreira, que responde pela 6ª Promotoria aqui da nossa cidade, também responsável pelos crimes dolosos contra a vida. Nos blogs anteriores falamos da questão da extrema violência na nossa cidade aqui de Mossoró, sermos apontados como a mais violenta do Brasil. E agora nesse bloco eu quero aproveitar a Vossa Excelência, Dr. Ítalo, para falarmos sobre a questão de que no último mês tivemos ataques terroristas. Eu digo assim porque realmente não tem como outra denominação. Você pegar um caminhão, ou público, ou privado, ônibus, e queimá-lo, não vejo como outra denominação. Como o senhor viu as atividades da segurança pública, os demais órgãos, como é que foi a atividade, se a 6ª Promotoria, no caso, participou direta ou indiretamente das operações? Comente um pouco, doutor, sobre esse último mês, agora o mês de março, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Pronto, inicialmente, doutor Nazir, eu vou só fazer uma observação. Infelizmente, esses atos que aconteceram no Rio Grande do Norte, que são terroristas do ponto de vista do dicionário. Se você for olhar o que é terrorismo no dicionário, poderiam ser enquadrados como terrorismo. Mas do ponto de vista da nossa lei, não é possível enquadrar como terrorismo. Porque a lei brasileira, que é péssima em relação a isso, porque não serve para quase nada. A lei nossa, que diz o que é terrorismo, ela fala que terrorismo, essas ações que tem por aí, são ações típicas de terrorismo. Mas para ser enquadrado pela lei como terrorismo, para pegar uma pena alta como está na lei de terrorismo, é necessário que essas ações, segundo a lei, sejam praticadas com o intuito de xenofobia, preconceito racial, preconceito religioso. Só se enquadraria nessa situação. E, sinceramente, eu não conheço no Brasil nenhum ato de terrorismo, efetivamente, que tenha como elementos motivadores esses que eu falei agora há pouco. Xenofobia, atos de ataques praticados, por exemplo, com sulistas contra nordestinos. Eu nunca ouvi isso. Então é uma lei inócua, que não serve para absolutamente nada, ou quase nada. Nós precisaríamos de uma lei que tipificasse esses atos agora do Rio Grande do Norte como terrorismo. E nós não temos, infelizmente, essa tipificação. Estão tentando mudar agora, no Congresso Nacional. Essas pessoas podem responder por vários crimes, por integrar a organização criminosa, por crimes de ameaça, por crimes de dano, mas efetivamente enquadrar como terrorismo, assim, é complicado. E assim, recentemente, eu estava falando com um veículo de comunicação e eu usei uma expressão que eu vou repetir aqui. Eu disse na ocasião que as facções criminosas, elas nunca dormem. Por que elas nunca dormem? Porque todo tempo tem gente entrando para fazer parte de facção criminosa.
Esse ingresso de pessoas, principalmente da periferia, nas facções criminosas, eu chamo de guerra silenciosa. As pessoas estão entrando e o Estado perdeu o controle disso. Todo o tempo está entrando gente nas facções criminosas. Então é uma guerra silenciosa. E de vez em quando, que aí esses atos, entre aspas, eu vou botar entre aspas terrorismo, porque é uma espécie de terrorismo, mas não é tipificado pela lei como terrorismo, mas é terrorismo. Mas na realidade esse terrorismo, ele vem acontecendo há muito tempo. Sendo que agora o tipo de terrorismo é o quê? Tocar fogo, normalmente, em órgãos públicos, em veículos e tudo. Mas quando se mata, e por exemplo, aqui em Mossoró, nós estamos falando de uma cidade que é apontada como a mais violenta do Brasil pelo número de homicídios. Isso também, como se fosse popularmente, deixando bem claro, não estou dizendo que é a lei que diz isso é uma espécie de terrorismo. Por quê? Porque esses homicídios, em sua maioria, eles são ligados a facções criminosas. Então, o que é que eu quero dizer? A guerra, ela nunca parou. Nós vivemos constantemente uma guerra contra as facções criminosas. Apenas agora, por conta de exigências que uma determinada facção fazia, essa guerra o quê? Aumentou, né? Explodiu, aumentou a intensidade, os focos mudaram. Mas a guerra nunca acabou. Nós vivemos uma guerra constante contra as facções criminosas, que, repito, são hoje responsáveis, direta ou indiretamente, pela maioria dos crimes de homicídio que ocorrem não só em Mossoró, como no estado do Rio Grande do Norte. Você chegou a perguntar se eu atuei, certo, em algo concretamente nessa onda de ataques. Eu não tive uma atuação direta. Mas o Ministério Público ele tem um grupo formado por promotores altamente qualificados e servidores também muito qualificados, com a ajuda de policiais, que é o GAECO, que é um grupo especial justamente de combate ao crime organizado. E o GAECO ele faz um trabalho muito bom de inteligência, de investigação. E algumas operações que foram deflagradas agora nessa onda de ataques, teve o GAECO como um braço importante da investigação. Então, a colaboração com o Ministério Público, eu até já fiz parte do GAECO, hoje não faço mais. A colaboração com o Ministério Público vem dando, entre outras áreas, mas, vamos dizer, nesse momento, que foi um momento mais tenso, era com a atuação do GAECO, auxiliando as demais forças policiais para combater esse foco de criminalidade que nós, infelizmente, vivemos aí durante vários dias, levando terror a toda a população potiguar. Doutor Ítalo, durante esse tempo, nós tivemos o apoio, o suporte muito tremendo, excelente da Força Nacional, polícias do Nordeste, sobretudo do Ceará. Aqui na cidade, também tivemos em Natal, salvo engano, em Macau também chegou alguns grupos. E no caso de Mossoró, diminuiu até, falam-se que zerou os homicídios praticamente nesse mês de março. Isso nos leva a uma reflexão, doutor, muito, muito forte. Será que o que falta na nossa cidade, o que podemos diminuir e zerar os homicídios, sair desse estigma, não seria um suporte maior às nossas forças de segurança? Nenhuma dúvida em relação a isso. Zerar, eu não diria, porque zerar o homicídio não zera, mas poderíamos estar num patamar menor. E por que é muito importante esse período que nós temos agora sem homicídios? Porque eu vejo muitos teóricos, né, muitos estudos, pessoas dizendo o seguinte: não se resolve violência com polícia. Eu não vou dizer que resolve, mas ajuda e muito. É claro que você combate a violência também lá na periferia, fazendo trabalhos sociais. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Você trabalha também, eu falei agora há pouco, do ingresso de pessoas no mundo do crime. O Estado tem que atuar para que essas pessoas não entrem no mundo do crime. Nenhuma dúvida quanto a isso. Eu acho que não tem ninguém em sã consciência que diga que isso não é importante. Mas isso não significa dizer que a parte punitiva, a parte preventiva da polícia, isso não seja importante. E a polícia na rua, tanto é importante que quando se vê a polícia muito na rua agora, as taxas de homicídio vão lá para baixo. E não é só em Mossoró, não. Então, isso significa o quê? A ausência de uma polícia mais ostensiva, porque nós, infelizmente, a estrutura de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte é muito ruim. Nós temos um déficit muito grande de policiais. Não me pergunte assim quantos precisaríamos, mas você acha matérias falando sobre isso.
O Rio Grande do Norte teria que ter muito mais policial do que tem. Há alguns anos, e nós não estávamos vivendo essa onda agora de ataques recentes, eu gosto muito de conversar com o pessoal da polícia para saber a realidade deles. E eu vou dizer aqui 2 conversas que eu tive, uma com um coronel, só não me lembro muito os números que ele falou, e outra com um delegado. O coronel, ele dizia, Ítalo, nos anos 90, Mossoró chegou a ter, eu não lembro o que ele disse, a quantidade de policiais, mas vamos imaginar, eu cheguei a ter aqui no batalhão tantos policiais. 15, 20 anos depois, esse número foi reduzido em quase 2/3. Ou seja, a criminalidade aumentou e a polícia diminuiu o seu contingente. Então, como é que se combate a criminalidade assim? Vamos para a Polícia Civil. Também um delegado, em determinada ocasião, me disse, nos anos 90, eu tinha uma delegacia com 15 agentes. Porque é preciso você ter agente para investigar, senão não anda as coisas. É importantíssimo você ter uma quantidade grande de agentes. Ele já se aposentou, mas ele dizia, hoje eu tenho 3 agentes trabalhando. A criminalidade aumentou e a polícia investigativa diminuiu de tamanho. Então, é claro que se você coloca mais gente na rua, mais gente investigando, e o criminoso ele sabe que a polícia está agindo ali ostensivamente, ele vai pensar muito antes de sair para delinquir. Então, a polícia é importantíssima, merece ser valorizada e ser dada devida estrutura para seu trabalho. Porque quando a polícia não tem estrutura de trabalho, o que é que nós temos? Hoje, doutor Naseu, a maioria dos inquéritos policiais, eles são arquivados pelo Ministério Público. O promotor não oferece denúncia. Por quê? Porque a Polícia Civil não conseguiu chegar na autoria. E não conseguiu por quê? Por incompetência da Polícia Civil? Não. Por falta de estrutura. Então você tem uma quantidade enorme de inquéritos em andamento e não tem gente suficiente nem estrutura para investigar devidamente isso. O que é que acontece quando você tem uma demanda muito alta, muitos inquéritos e pouca gente trabalhando? Isso é natural em qualquer área. Você acaba priorizando uns e acaba deixando outros um pouco de lado, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estrutura é tudo para combater o crime organizado. E isso o Estado do Rio Grande do Norte não tem. É só punir, é só botar a polícia na rua? Não. Mas é muito importante, extremamente importante, polícia na rua, mais estruturada e em número suficiente para o criminoso pensar antes de sair de casa para praticar um delito. Também estamos conversando com o doutor Ítalo Moreira a respeito sobre os recentes ataques que tivemos, um clima de verdadeiro terror no nosso Rio Grande do Norte, nesse mês de março. Graças a Deus estamos controlados, mas toda cautela e todo investimento na área de segurança não deve ser olvidada, não deve ser menosprezada, pelo contrário. Doutor Ítalo, no próximo bloco, eu queria refletir um pouquinho com Vossa Excelência, porque recentemente soubemos de um ex-juiz, Sérgio Moro, ameaças de morte pelo PCC, e um promotor, agora não me lembro o estado, também passou pela mesma situação. Vamos refletir um pouquinho sobre essa situação antes das considerações finais. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, último bloco da nossa conversa aqui com o doutor Ítalo Moreira, que responde pela 6ª Promotoria de Justiça, crimes dolosos contra a vida aqui na nossa cidade, passa por tão importante promotoria, Tribunal do Júri. Doutor Ítalo, vamos já para as considerações finais, mas eu queria refletir com Vossa Excelência. Soubemos, chegou à mídia nacional, que um ex-juiz, Sérgio Moro, teve também um promotor, que agora não me lembro o estado, que foram ameaçados de morte por organizações criminosas. Pessoas alugavam casas próximas da rua deles, monitoravam suas ações para tentar dar cabo dessas autoridades. Vossa Excelência também pode ser um alvo, né? Eu queria que o senhor refletisse um pouquinho sobre a gravidade dessa situação. E também uma fala muito infeliz do presidente da República, duvidando, colocando em xeque a Polícia Federal, até o próprio ministro da Justiça, que levantou no caso, essas denúncias. Bom, primeiro é óbvio que isso é algo de extrema gravidade. Veja só, você tem uma facção criminosa, a maior do Brasil,
E aí é elaborado um plano que já estava sendo investigado há alguns meses, inicialmente pelo Ministério Público de São Paulo, e depois passou as investigações para a Polícia Federal, em que se descobre um plano para possivelmente sequestrar, né, o então candidato Sérgio Moro, e um plano para ser executado agora. O objetivo desse plano, alguns falavam inicialmente que era para matar, mas parece que o objetivo era sequestrar, e isso servir como moeda de troca para negociar a liberdade do líder do PCC, que é o Marcola, que está preso. Eu acho que ele ainda está em São Paulo, se não tiver saído para um presídio federal. Isso é de extrema gravidade. E nessa hora, é lamentável também que se tente trazer a politicagem barata. Não interessa se é Sérgio Moro, se você gosta de Sérgio Moro, se você não gosta de Sérgio Moro. Podia ser alguém do PT, do PL, o ex-presidente Bolsonaro, qualquer um. O que está se colocando em jogo, o quê? Um plano de organização criminosa para praticar crimes gravíssimos, tá? Organizados muitas vezes de dentro de presídio contra autoridades. Então, aí não tem cor partidária, não. Aí não tem questão, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Aí você tem que ser enérgico, absurdo, seja com quem for. E esse promotor de São Paulo, ele não está sendo ameaçado só agora, não. Esse promotor ele é ameaçado há muito tempo. Inclusive, eu já tive pessoalmente com ele, já participei de um evento com ele em Fortaleza. É um promotor um dos que mais conhece sobre o crime organizado no Brasil. Então, tem que ser dada uma resposta enérgica a isso. Felizmente, graças ao trabalho do Ministério Público de São Paulo, graças ao trabalho da Polícia Federal, foi descoberto a tempo esse plano. Inclusive, o senador Sérgio Moro estava sendo monitorado, assim como a sua mulher e seus filhos. E tem gente ainda que relativiza isso. Então, não pode. É um absurdo, tá? E o Estado brasileiro tem que cada vez mais se especializar em combater esse tipo de situação que começa muitas vezes dentro do presídio. Os nossos presídios hoje são focos de criminalidade. E essas organizações criminosas crescem também dentro do caos do presídio. Eu sempre defendo que tem que ter punição, sempre. Sempre punição para quem comete crime. Para quem comete crime grave, a punição tem que ser um encarceramento. Eu não vejo outra. Agora, eu sei também que quando você vai encarcerar, você também não pode colocar muita gente amontoada, não pode ser um local que não tenha regras, porque senão a facção criminosa vai crescer lá dentro. Como cresceu a facção, primeiro, comando da capital. Como é que ela cresceu? Dentro dos presídios. Como é que as facções do Rio Grande do Norte crescem? Dentro dos presídios. Inclusive presídios que, por falta de estrutura, impedem o cumprimento adequado da pena. Vou dar um exemplo. Aqui eu sei que você falou de Sérgio Moro, mas tudo está dentro de um contexto que começa dentro dos presídios. Muita gente tem conhecimento de pessoas que andam por aí de tornozeleira. A tornozeleira é previsto legalmente, tem uma previsão legal para o uso de tornozeleira. Sendo que as tornozeleiras que são usadas hoje no Rio Grande do Norte, nas situações que, na maioria das vezes, ela é usada, ali você tem uma verdadeira gambiarra. É o termo que eu vou usar. Por que gambiarra? Pessoas que são condenadas, que devem cumprir a pena no regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? É uma colônia penal agrícola, industrial ou similar. Eles têm que estar presos, apenas com a liberdade maior dentro daquele presídio, daquele local. E, segundo a lei, trabalhando internamente, sendo admissível o trabalho externo, mas, em regra, é para estar preso, é para estar numa colônia agrícola, é para estar numa colônia industrial. Aí eu pergunto, onde é que estão as colônias agrícolas e industriais no Rio Grande do Norte? Não tem. Então, às vezes, alguém é condenado e, no lugar de estar preso numa colônia agrícola, como não tem vaga, o que é que a justiça faz? Manda colocar uma tornozeleira para cumprir em casa. Às vezes, veja a situação, às vezes a pessoa é traficante dentro de casa, é condenado no semiaberto e recebe a tornozeleira para ir para onde? Para o local do crime, onde ela vende a droga. Não pode funcionar algo dessa forma. Cadê o investimento na estrutura desses presídios? Será que o Estado não sabe disso? Isso não é de agora, não. Isso vem de muitos anos. E nessa onda de ataques, vários, aliás, que foram presos o quê? Usando tornozeleira e praticando delitos. Então, é urgente a reforma do sistema prisional. É urgente que se abram vagas. É urgente que se reforme os presídios. Porque, se não fizer isso, nós vamos ter facções cada vez mais fortes e que organizam planos como este que você falou para
sequestrar ou matar. Salvo engano, eles queriam mesmo era sequestrar o Sérgio Moro, os seus familiares, para poder negociar a liberdade do chefe deles. Inadmissível essa situação. Doutor Ítalo, eu soube, assim, eu não peguei no caos autos dessa investigação do MP sobre Sérgio Moro, mas falava-se que pelo fato de ele ter sido ministro da Justiça, na época de Bolsonaro, ele tinha feito várias restrições a chefes de facções, trocado alguns de posição. E agora voltando para 2023, aqui no Rio Grande do Norte, antes dos ataques, eles teriam colocado uma nota de reivindicações. E a minha pergunta é, conversar, responder essas reivindicações, sentar para conversar com lideranças deles, mesmo que seja através de advogado ou não é reconhecer a relevância dos mesmos, doutor? Assim, a minha pergunta seria, cabe ao Estado ou à segurança pública sentar com esse tipo no caso de chefe de organização, não seria um contrassenso? Eu penso da seguinte forma, os presos estão fazendo reivindicações que querem, vamos supor, que seus direitos X e Y sejam cumpridos. Se está na lei de execução penal, não precisa dialogar com ele, já está na lei. Então, tem que cumprir. Tem que cumprir não porque a facção está exigindo, tem que cumprir porque está na lei. Então, não é para ter diálogo sobre isso, porque se está na lei, é para ser cumprido de toda forma. Eu sei que às vezes não é, mas dialogar para o quê, se já está previsto em lei? E se o diálogo foi em relação a exigências que não tem amparo legal, por exemplo, num vídeo que dizem que foi um vídeo publicado aí pela facção, eles estavam exigindo investigação no Poder Judiciário porque não gostavam do método de atuação do juiz lá da execução penal, lá de Natal, lá de Nícia Floresta. Ora, se você for negociar isso aí com membros de facção criminosa, daqui a pouco eles vão escolher o juiz que tem que julgar o processo deles. Então não é para ter negócio, não é para ter diálogo, não é para ter negociação em relação a isso. O que for de direito dos presos, que se cumpra. E o resto é o Estado dizer, não fazemos acordo com facção criminosa e vamos combater vocês. Não deixa de ser uma guerra isso. E nessa guerra, você não pode fazer uma guerra contra um lado que está, evidentemente, contra a lei. Como é que você vai negociar? Quando você negocia com eles, às vezes, pode ter até um resultado positivo no começo, pode. Vamos imaginar, a facção faz um acordo, se aconteceu o acordo, eu não estou dizendo que aconteceu, mas uma facção faz um acordo com um determinado governo, exigindo isso e aquilo. Aí o governo diz, tá certo, vamos cumprir isso. Cumpriu, beleza. Param os ataques, aí dá a aparência que está tudo bem. Tá não, vocês estão aumentando o monstro. Lá na frente, eles vão fazer uma exigência maior. Aí se você vai dialogar de novo e cumprir essa exigência, você está fazendo com que esse monstro cresça mais ainda. Depois você não controla mais. Aliás, não está sendo controlado mais nem agora. Imagine se você for atender a determinadas exigências. Então, para mim, esse tipo de diálogo não resolve nada. Aparentemente, se for feito até, pode mudar uma situação atual. A população pode até sentir, parou os ataques. Mas parou por quê? Por causa do acordo? Lá na frente, a conta a pagar, eu acho que vai ser muito maior. Doutor Ítalo, o senhor, nesses anos todos aí de promotoria, o senhor deve ter participado de grandes julgamentos de pessoas desse tipo de organização criminosa. O senhor já recebeu alguma ameaça de morte, doutor? Já recebi, mas felizmente já faz um bom tempo. E felizmente também não prosperou. Né? Mas é claro que é tensão. Muita gente que atua na área de segurança já recebeu ameaça, certo? Muitos. E já recebi, mas realmente faz muito tempo. Mas continuo fazendo meu trabalho da mesma forma. E assim, apesar de eu já ter recebido, e aqui eu quero registrar isso, em regra, os condenados, os réus, as pessoas que eu acuso, em regra, assim, me tratam muito bem. Me tratam de forma respeitosa e compreendem o meu trabalho. Se o cara cometer um crime, eu vou fazer de tudo, e se eu tiver prova, realmente para condená-lo. Agora, tem um detalhe que pode ser um promotor, um juiz, um policial, isso vale para todo mundo. Mesmo ele cometendo um crime, não custa nada você tratar com cordialidade. O que é que significa isso? Eu faço o meu juro, faço tudo para condenar, mas eu respeito aquela pessoa que está ali. Eu trato de forma como ele merece, que é a forma que ele merece. Ele é um acusado, então eu chamo. O acusado, fulano de tal, o réu, fulano de tal, ele tem o meu respeito como ser humano sempre.
Ah, mas ele é um criminoso. Tem o meu respeito como ser humano. Eu estou fazendo ali o meu trabalho. E eu me esforço, realmente, quando tem provas para condenar, e eu quero que ele, acusado que está ali, saiba que eu estou agindo de forma profissional. Então, esse negócio de sair por aí esculhambando o réu, esculhambando o acusado, isso aí não resolve, isso aí cria problema. E, em regra, eu já sim fui ameaçado no passado, mas, felizmente, né, atualmente, não tenho mais esse problema. E não, assim, os júris que eu faço, que eu me esforço realmente para condenar, eu noto que o réu tem uma certa aceitação, entende que aquilo ali é o trabalho do Ministério Público. Até porque, muitas vezes, doutor Naseu, eu sou procurado por réus. Réus querem conversar comigo, acusados querem conversar comigo. Isso para dizer alguma coisa, às vezes para querer fazer uma delação, já fui procurado. Então, eu acho que hoje em dia, mesmo às vezes sendo até integrante de facção criminosa, tem um respeito pela minha atuação. Doutor Ítalo, assim, eu não me lembro o nome do magistrado, mas eu vi um programa de um magistrado lá de São Paulo, da execução penal, que ele, pelo depoimento dele, ele praticamente não vivia. A família morava em outro, não vou dizer outro estado, mas outra cidade, bem mais distante. Ele tinha, no caso, segurança 24 horas, carro blindado. Então, ao contrassenso, é como se ele fosse o prisioneiro, o magistrado, né? Não tinha uma liberdade para ter um lazer com a família, era muita dificuldade, enquanto os criminosos livres aí nas suas organizações. O que fazer? Minha pergunta seria, o que fazer para que isso não se estenda? Mais magistrados ameaçados de morte, promotores de justiça. O que nesses rápidos minutos, doutor, um projeto de lei mais que seja que focasse mais na questão das organizações criminosas, que o senhor vê para que isso não aconteça, que seja um caso isolado e infeliz, esse magistrado que tinha tolhido a sua liberdade, e que isso não aconteça, os promotores como Vossa Excelência tenham uma atuação e o respeito da sociedade. Você falou desse magistrado, eu não sei se é o mesmo, mas eu conheço magistrado, coisa assim, né, de informações de mídia, que, salvo engano, era de Mato Grosso do Sul. Eu acho que talvez seja até o mesmo, eu não sei. E realmente, praticamente, ele não tinha vida. Olha, isso são casos que merecem uma resposta, mas a longo prazo. A longo prazo como? Se a vida dele está sendo ameaçada hoje. Mas é porque você não vai transformar essa realidade num estalar de dedos. É difícil. E o que o Estado tem que fazer é dar estrutura suficiente de segurança para esse magistrado. Agora, como é que se impede uma facção de ameaçar o magistrado? Você não tem como impedir. O que você tem que fazer é atuar de forma enérgica para que o criminoso pense muitas vezes antes de ameaçar. Ou seja, não pode ser vantajoso para o mundo do crime utilizar a ameaça como um método de ação para a obtenção de impunidade. Isso o Estado tem que ser muito firme e não aceitar esse tipo de coisa. Quando o Estado não aceita, os próprios criminosos acham, por que eu vou ameaçar se isso não vai trazer nenhum benefício para mim? Então, assim, há até uma diferença, vou fazer aqui uma diferença entre ser ameaçado e ser jurado de morte, que é uma diferença. Às vezes tem uma ameaça aqui e acolá, mas são ameaças que nunca saem do papel, embora você não sabe se vai sair. Às vezes são ameaças da boca para fora. E existe situação que é desse juiz eu salvo engano, do Mato Grosso do Sul, mas enfim, se tiver um em São Paulo também vale. E existem situações que não são de mera ameaça. São situações de vingança, ou seja, o criminoso tem ódio daquele magistrado, por exemplo, de um membro do Ministério Público, e ele não faz mais nem ameaçar, não. O que é que ele faz? Ele dá uma ordem para matar por vingança. Esse é o problema mais sério. E, assim, quem entra na área da segurança pública, um policial, por exemplo, você está falando aí de promotores e magistrados, mas quantos policiais perdem a vida, e são eles que mais perdem, atuando no combate à criminalidade? Então, quem atua nessa área realmente tem que sempre estar preparado para esse tipo de situação. Agora, não podemos banalizar para entender, não, isso é para ocorrer. Não, não é para ocorrer, mas quem entra na área de combate à segurança pública tem que estar preparado para isso. Mas eu digo, repito, o Estado tem que se estruturar para fazer com que o criminoso não tenha vantagem quando pensa em ameaçar alguém. Então, tem que se organizar
para deixar isso desvantajoso para o criminoso. Muito bem, doutor. Chegar aqui às considerações finais. Em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, doutor Ítalo, meu muito obrigado. O senhor conseguiu achar um espaço na sua agenda para manifestar aqui todas as operações, as atribuições da 6ª Promotoria, desde a época da pandemia, 2020, até a presente data. Em nome da TV AD, o meu muito obrigado. Reitero aqui meus agradecimentos. Fique aberto o espaço para interagir com o pessoal de casa. Nazir, eu estou sempre à disposição, né? Claro que a gente tem que achar a agenda, mas à disposição eu estou. E eu acho que, quando eu participo de um programa como esse, eu estou contribuindo para a sociedade ter um pouco mais de informação, como as coisas acontecem do lado da justiça, que muitas vezes as pessoas não têm essa informação. Então, eu acho que é um papel do promotor de justiça, papel do Ministério Público, prestar as informações e fazer com que a sociedade tenha mais conhecimento das nossas ações, saiba como é que as coisas funcionam melhor. Então, por isso que eu digo, sempre estou à disposição, porque eu acho que é muito importante esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, esse tipo de esclarecimento à sociedade. Doutor Ítalo Moreira, 6ª Promotoria de Justiça, responsável pelos crimes dolosos contra a vida, está frequentemente nos tribunais de júri da nossa cidade, contribuindo para que os criminosos permaneçam atrás das grades. E no caso específico, doutor, o senhor tem agido um verdadeiro paladino aqui, atuando em favor da nossa sociedade. Quando eu estiver apertando a sua mão, estarei aqui também, no caso, reverenciando todo esse nobre órgão que é o Ministério Público do Rio Grande do Norte, que o senhor muito bem representa. Esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana. Falamos aqui sobre a questão de Mossoró ser apontado como a cidade mais perigosa do Brasil. Falamos sobre organizações criminosas, com a ajuda aqui, os esclarecimentos do Dr. Ítalo Moreira. Permaneça com os cultos, com os eventos e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.